Amém? Então vamos lá. Vocês já abriram aí a sua Bíblia em 1 Samuel 17? Derrube os gigantes que te afrontam. Vamos derrubar esses gigantes em nome de Jesus. Você sabe o nome do gigante que está te afrontando? Então vamos lá, gente. E aconteceu que, quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e, com a sua funda, atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando a cabeça dele. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, colocar, Pai, as nossas vidas diante de ti. Essa é a tua palavra. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que toda honra, que toda glória seja dada a ti neste lugar, que o Senhor toque mentes e corações, que o Senhor transforme vidas, cure, liberte, transforma, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor visite aqueles que estão em casa nos assistindo, com o teu poder, com a tua graça, com a presença do teu Espírito Santo, Pai. Cerca esse lugar com os teus anjos, que se cale toda a voz contrária e que só a tua voz prevaleça, Senhor Deus e Pai, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Qual o gigante que você, ou os gigantes que você tem enfrentado? O gigante que Davi enfrentou se chamava Golias. E quando eu olho Golias, eu penso que Golias representava uma afronta, porque durante 40 dias e 40 noites, toda manhã e toda tarde, Golias estava ali, descendo para afrontar o exército do Deus vivo. Golias também representa a escravidão, cativeiro, porque ele disse: aquele que vencer vai se tornar escravo. Se Golias tivesse vencido Davi, o povo de Deus se tornava escravo dos filisteus. Golias também representa aquele que põe medo, porque durante 40 dias, Saul e seu exército estavam com medo. E eu quero te dizer que muitas vezes, você não enfrenta o teu gigante porque você está com medo do tamanho do teu gigante, da afronta que ele está representando sobre a tua vida. E a minha pergunta para você: qual é o gigante que está te afrontando? Hoje é o dia que você precisa fazer cair esse gigante diante de você. Hoje eu quero que você se encha de fé, de coragem, de esperança, de força, que você vá diante do teu gigante em nome do Senhor dos Exércitos, e você atire uma pedra bem na testa dele, e faça ele cair por terra em nome de Jesus. Na história do povo de Deus, os gigantes sempre estiveram presentes, desde Gênesis até esse momento. Os gigantes, eles eram aqueles que representavam um impedimento para que o povo de Deus avançasse. Eles eram os poceiros da terra da promessa. Hoje, os gigantes que está afrontando a nossa vida, ele vem em forma de circunstâncias adversas. Uma ação espiritual sobre a tua vida, o qual faz você parar diante dele. Uma ação espiritual externa e muitas vezes até interna. E você não consegue romper, você fica paralisado. Davi,
não foi o primeiro matador de gigantes, mas Davi foi o mais famoso. E eu até perguntei sexta-feira passada, por que Davi se tornou o grande matador de gigantes? Porque ele não foi o primeiro. Golias não foi o maior gigante que existiu. Existiam outros gigantes, o qual o povo de Deus, ao sair do Egito, teve que batalhar. Existem gigantes maiores do que Golias. Quando a gente lê lá Gênesis 6, que você leia, existiam gigantes naquela época. E eu quero falar sobre o gigante. Está lá em Deuteronômio 3, 1, para que você entenda que existiam gigantes maiores, e que Davi não foi o primeiro matador de gigante. Moisés e o povo, quando saíram do Egito, e eles começaram a entrar na terra prometida, eles tiveram que tirar os gigantes, que eram os poceiros da terra. E olha que tamanho esse gigante. Diz assim, e você preste bem atenção, porque esse gigante tem um significado poderoso. Depois voltamos e fomos na direção de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse, não tenha medo, porque eu o entregarei nas suas mãos, ele e todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele, como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e todo o seu povo. Lutamos contra ele, até que não sobrasse ninguém. Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rafá, dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimentos e 1,80 m de largura pela medida comum. Esse era o tamanho de Og, ou seja, da cama dele. Imagina que tamanho era Og, muito maior do que o gigante Golias. Se a cama dele tinha 4 metros, né? Alguns historiadores dizem que essa cama era o seu sarcófago, mas não tem nenhuma. E Og, o nome Og significava um pedaço de massa lançada sobre as brasas, um pedaço de pão lançado sobre as brasas. Bazã significava planície fértil, sem pedra. Quando Deus tirou aquele povo do Egito, e eles atravessaram, e eles tiveram que começar a entrar nessas terras, Moisés mandou espias, e aqueles espias foram e viram a terra, e realmente enxergaram que a terra era a terra que manava leite e mel, era uma terra fértil, era uma terra produtiva, mas essa terra tinha gigantes, e um dos gigantes era esse, e eles tremeram diante disso, e o relato era, a terra é muito boa, mas o povo que habita nela devora moradores. E eu achei muito interessante quando eu comecei a estudar um pouco sobre o significado do rei Og, que era um pedaço de massa, um pedaço de pão lançado sobre as brasas. E você vai entender o que eu quero dizer para você, a forma que você enxerga os seus gigantes. Números 13, 32 e 33. E diante dos filhos de Israel, esse foi o relato que os espias, os 10 espias trouxeram ao povo, e a Moisés e a Arão, quando espiaram a terra. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos para espiar é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura,
Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Esse foi o relato. Agora, eu vou falar para você aquilo que Josué e Calebe, os dois únicos que carregava algo diferenciado, que enxergava diferente. E olha o que eles falaram, Números 14, 1, 9. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. O povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para que cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que era daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos aí para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo desta terra, porque como pão, os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Vocês entenderam agora? Josué e Calebe, aqueles 10 espias, tiveram a mesma visão. A terra boa, frutos grandes, mas tinha gigantes naquela terra. Os 10 espias se viram como um gafanhoto. Mas Josué disse: como pão, como um pedaço de uma massa jogada na brasa, vamos devorar o rei Og, aquele grande gigante. Meu amado, eu quero te fazer uma pergunta: o que te impede de vencer os gigantes que te afrontam? Você sabe o nome dos teus gigantes? Aquele gigante que quando você acorda ele já buzina no teu ouvido: hoje o dia vai ser ruim, hoje você vai ter um dia péssimo. Sabe aquele boleto? Você não vai conseguir pagar. Sabe aquela situação lá no teu trabalho? Você não vai resolver. Sabe essa situação dentro da tua casa? Piorou. Sabe o teu filho? Sabe aquele diagnóstico que um médico te deu? Tem gigantes que começam a atormentar a gente de madrugada, que você não consegue nem dormir. Você passa a noite todinha pensando no problema que você vai enfrentar. O que impede de você vencer os gigantes que te afrontam? Em primeiro lugar, uma mente escrava. O povo foi liberto da escravidão do Egito. Eles estavam agora livres, mas eles carregavam uma mente escrava. O Senhor tirou eles daquele Egito, 400 anos de escravidão, levando chicotada, sendo atormentado. Depois que José morreu, e um faraó que não conhecia José começou a reinar naquele lugar, começou a afrontar aquele povo.
E Deus levantou Moisés para tirar eles com um braço forte. E agora eles eram homens livres, estavam indo em direção à terra prometida, mas a rebeldia, a murmuração, fez eles caminharem 40 anos naquele deserto. Uma viagem que poderia ser por alguns dias, se tornaram uma viagem de 40 anos. Mas eles estavam ali, eles viveram milagres. O Senhor tirou eles com a mão forte, com as 10 pragas. O Senhor assolou o Egito. O Senhor humilhou os deuses do Egito. O Senhor abriu o mar, deu maná do céu, codorniza caindo do céu, as roupas não envelheceram, as sandálias não se estragaram. Mas diante daquele gigante, eles começaram a murmurar. Desejavam voltar para a escravidão, desejavam morrer, porque eles não queriam lutar. Meu amado, tem gigantes que ele não vai sair da tua vida, porque você não está desejando lutar contra eles. E eu quero te dizer que você não vai lutar sozinho, porque a mão do Senhor vai estar com você. Mas o gigante vai bradar tão forte, tão alto, que vai dizer que você está sozinho e que ele vai te devorar. Mas você não pode ter essa mente da escravidão. A pior escravidão é a mental. Porque você fica aprisionado. Porque você dá lugar ao diabo. E traz uma prisão espiritual para a tua vida. Tenha a mente de Cristo. Pense nas coisas do alto. Retire o lixo que Satanás coloca na sua mente. Meu amado, escreva. Eu li essa frase e eu achei maravilhosa. Escreva as suas preocupações de ontem na areia. Mas escreva as suas vitórias. Ou seja, escreva as suas preocupações de hoje na areia, mas escreva as suas vitórias de ontem numa pedra, para você lembrar, o Deus que te tirou lá é o mesmo que vai te tirar aqui. O Deus que te deu vitória lá atrás é o mesmo que vai te dar vitória aqui, agora, hoje, amanhã e sempre, se você estiver com Ele. Amém? Aplauda ao Senhor. Não deixe que Satanás coloque na tua mente a escravidão, o qual Deus já te libertou. Você é livre. O Senhor te tirou do império das trevas. Se você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o seu reino de paz, de amor, de luz. Não permita que Satanás coloque na tua mente lixo, que vai te levar a pensar, eu preferia estar lá, porque esse gigante é tão grande que eu não vou conseguir vencê-lo. Meu amado, em segundo lugar, o que te impede de vencer os gigantes é a falta da confiança em Deus. Em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado a tua confiança? No teu braço forte? No braço forte de outro? Em quem? Meu amado, Deus tinha tirado aquele povo com a sua mão forte. Como eu já falei, realizado grandes milagres. Mas diante daquele gigante, eles se amedrontaram. A mesma coisa aconteceu com Saul. 40 dias, aquele gigante afrontando Saul e o seu exército, de manhã e pela tarde. Satanás não brinca, né? De manhã, o povo já acordava com ele afrontando. Golias,
Vem, não tem homem aí que venha lutar comigo? Aí subia. De tarde, Golias descia novamente. E aí? O cara acordava com afronta e dormia com afronta. Acordava com afronta e dormia com afronta. A mesma coisa, a mesma falta de confiança em Deus que aquele povo mostrou diante da congregação do deserto, quando viu aquele gigante, foi a mesma coisa que Saul carregava dentro dele. Porque quando Davi chegou diante dele, Davi disse: Deus vai me entregar esse gigante nas minhas mãos. Caleb disse: o Senhor está conosco, nós vamos devorar esse gigante como se fosse pão. Mas naquele campo de batalha que Davi chegou, ninguém falava de Deus. Quando Davi chegou naquele campo de batalha, ninguém falava de Deus. Todo mundo só falava do gigante. Olha o tamanho dele, olha a armadura dele, olha o escudeiro dele, olha a lança dele, olha o capacete, olha a espada, olha a coraça, olha o escudo. Quando Davi chegou naquele campo de batalha, Davi começou a falar de Deus. Davi disse: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso para afrontar? Davi falou isso várias vezes. Aquele povo agora, aquele exército agora começou a ouvir que tinha um homem que estava cheio de Deus, cheio da confiança em Deus. Meu amado, quando e onde o teu gigante se apresenta todos os dias na tua vida? Onde e onde? É na tua casa? É no teu trabalho? No teu casamento, na tua faculdade, nas tuas emoções? É um vício que você carrega? É uma perturbação? É uma dívida? Onde e onde esse gigante se levanta todos os dias? E o que você está dizendo para ele? Você está igual àquele exército que está olhando o tamanho desse gigante? Olha, esse vício eu carrego há tanto tempo que eu não consigo largar. Olha, esse espírito maligno que me atormenta. Olha, essa dívida é tão grande que eu não consigo pagar. Olha, essa confusão é tão grande dentro da minha casa que eu nunca vou viver uma paz. Olha o diagnóstico aqui que o médico me deu. Não tem como eu ser curado. Não tem como a minha família ser restaurada. Não tem como eu vencer esse gigante. É porque você só está olhando para o gigante. Davi chegou naquele lugar e começou a falar de Deus. Glorificar e exaltar o Senhor dos exércitos. A atmosfera daquele lugar já foi mudando. O gigante já foi diminuindo. Porque Davi nem chamou ele de gigante. Davi só chamava ele de incircunciso filisteu. Aquele que não tem aliança com o Deus que eu tenho. Meu amado, o Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes, são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo, desde agora para sempre. Meu amado, foque no seu gigante e você cairá. Foque em seu Deus e o gigante cairá
diante de você. Em quem e onde você está focando? No teu gigante? No teu problema? Eu costumo dizer assim, o problema não é ter problema. Porque enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente vai ter muito problema. Essa é uma verdade. O problema é você não querer ou não saber resolver o teu problema. Esse é um problema. Porque problema, meu filho, todo dia aparece. Em terceiro lugar, a visão distorcida de si mesmo. Aqueles homens, com a mente escrava, olhavam a terra da promessa, via que era uma terra boa, maravilhosa, que aquilo que Deus falou era verdade. Mas mesmo vendo tudo que era maravilhoso, eles se enxergavam como gafanhotos. E ainda disse mais, eles também nos enxergam assim. Às vezes, a gente tem uma visão tão distorcida de quem nós somos, que a gente acha que as pessoas também estão nos vendo da mesma forma que nós estamos enxergando. E às vezes as pessoas não estão enxergando isso. Mas você tem uma visão distorcida sobre você, sobre aquilo que você carrega, sobre o valor que você tem, sobre o Deus que você serve, que você não consegue enxergar o que Deus tem para a tua vida. Aquilo que Saul falou para Davi era a forma que ele enxergava. A pior cegueira, meu filho, meus amados, é a cegueira espiritual. Samuel disse para Davi, está lá em Samuel 17:33. Porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu para lutar com ele. Você é jovem e ele é guerreiro desde a mocidade. Era assim que Saul enxergava aquele guerreiro. Ele é um grande guerreiro desde a mocidade. Quantas lutas, quantas guerras, quantos homens Golias já matou. E Saul enxergava assim. E quando ele foi falar para Davi, Davi, você é um moleque. Esse cara é um guerreiro desde a mocidade. Você não vai derrubar. Meu amado, eles viam o tamanho do gigante. Davi via o tamanho do seu Deus. Aqueles 10 espias enxergavam o tamanho do gigante. Josué e Caleb enxergavam o tamanho do Deus que ele tinha. Enxergue como Deus enxerga, com a ótica dele. Davi via os que os outros não estavam vendo, e se recusava a ver o que eles viam. Davi estava vendo o que ninguém estava vendo, o tamanho do Deus dele, a força do Deus dele, o poder que Deus tinha. Ninguém estava vendo o que Davi estava vendo. Você precisa ter uma visão curada, liberta de toda a cegueira espiritual que Satanás quer colocar na tua vida. Você precisa enxergar diante dos teus gigantes o tamanho do teu Deus. Você precisa se enxergar como Deus te enxerga. Amém? Se você tem uma aliança com esse Deus, você precisa enxergar como Ele te enxerga. E em último lugar, o que te impede de vencer o gigante que te afronta é o medo. O medo é uma arma que o inimigo usa para te parar.
Se você carrega um medo que te paralisa, esse medo é espiritual. Se você tem um medo que te protege, é diferente. Mas aquele medo que te impede de avançar, onde Deus diz vai, e você não vou, esse medo é espiritual. É um espírito de medo. 2 Timóteo 1,7 diz assim, e eu coloquei aqui na versão NTLH: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Na versão NVT diz assim: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Meu amado, o povo teve medo do gigante. Josué e Calebe não. E quando Deus vai falar sobre Josué e Calebe, quando Deus vai dizer para Moisés: Moisés, esse povo que saíram do Egito, todos vão cair aqui, no deserto, vão morrer aqui no deserto. Ninguém vai entrar na terra prometida, só os que nasceram aqui. Os únicos que vão entrar, que saíram, é Josué e Calebe, porque neles havia um espírito diferente. Eles não carregavam um espírito de medo, eles carregavam um espírito de poder, de ousadia, de coragem. Qual é o espírito que você carrega? Se você carrega o Espírito de Deus na tua vida, eu quero te dizer que o Espírito de Deus, Espírito Santo, não é uma energia. Ele é o próprio Deus. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E Ele está dentro de você. A partir do momento que você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus veio morar dentro de você. E Ele é esse poder. O povo teve medo de conquistar. O povo teve medo de tomar posse da terra da promessa. Saul e seu exército teve medo de enfrentar Golias. Qual é o medo que te impede de viver o que Deus tem para você? Qual é o medo que te impede? Você tem medo de quê? Uma vez eu conversando com uma ministra de libertação, ela disse que tinha medo de barata. Aí eu digo: tu vai ter que perder esse teu medo de barata. Porque imagina tu tá lá num lugar fazendo uma libertação, e aí o demônio se transforma numa barata para fazer tu correr daquele lugar. Tu vai correr. Ela: nunca pensei nisso. Qual o medo que te impede de viver o que Deus tem para a tua vida? Medo de viver o novo? Medo de seguir os princípios de Deus para a tua vida? Medo de enfrentar os teus gigantes? Davi, ele era rejeitado, desprezado, desqualificado pelo seu pai, pelos seus irmãos, pelo rei Saul. Davi, você não vai, você não consegue, você não pode. Ele também foi desclassificado pelo gigante. O gigante disse: eu vou pegar você, eu vou arrancar a tua cabeça, eu vou dar as bestas feras da terra. Você não vai me matar. Antes de Davi vencer Golias, Davi precisou vencer os outros gigantes. A rejeição, o desprezo, o insulto, a humilhação.
as ameaças, a intimidação, o urso, o leão. Meu amado, existem gigantes que não são de carne e osso. Esses parece que são os mais difíceis de nós vencermos. É as feridas que nós carregamos aqui dentro. É o pecado que a gente não consegue vencer. As feridas na nossa alma, da rejeição, do desprezo, da humilhação que a gente passou. Meu amado, se você não conseguir vencer os gigantes que estão te afrontando aqui dentro, você não vai conseguir vencer os gigantes que te afrontam aqui fora. Porque naquele campo de batalha, Davi foi insultado, rejeitado, desprezado. Mas ele venceu aqui dentro e derrubou o gigante aqui fora. Davi não deixou se intimidar, ele sabia quem ele era, a capacidade que ele tinha, o treinamento que Deus deu para ele naquele campo. E acima de tudo, Davi sabia quem Deus era, o poder de Deus na vida dele, quem era o Deus que ele servia. Você sabe o poder do Deus que você serve? Deus livrou Davi das garras do urso, do leão, e essa confiança ele trazia: o Deus que me livrou do urso e do leão vai me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. Davi não teve medo. Você precisa entender que seu gigante não é maior do que seu Deus. Davi chamou Golias não de gigante, mas daquele que não tem aliança com Deus. Se você tem aliança com Deus, você é a maioria. Se você tem o poder de Deus sobre a tua vida, você é a maioria. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. E você precisa ter essa certeza todos os dias. Não importa o tamanho do teu gigante, o teu Deus é muito maior do que ele. 1 Samuel 17:46 diz assim: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Foi o que Davi disse diante daquele gigante: eu matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei aos cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as férias da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda a terra vai saber que há Deus na tua vida. Mas você precisa ter aliança com esse Deus. Davi disse: eu vou te derrubar e ainda vou pegar os exércitos dos filisteus e eu vou entregar. E foi o que aconteceu. O que você tem dito para os gigantes que têm te afrontado? O que você tem dito? Davi disse para aquele gigante: hoje mesmo eu vou destruir você, porque o Senhor vai entregar a tua cabeça na minha mão. O que você tem dito para o gigante que tem te afrontado? Meu amado, se o mar não pôde parar Moisés, se as muralhas não pôde parar Josué, se o gigante não pôde parar Davi, a cova dos leões não pôde parar Daniel, a fornalha ardente não parou Cedraque, Mesaque e Abidnego, a morte não pôde vencer Jesus. O gigante que te afronta não pode te parar, não pode te vencer, não pode te amedrontar. Vença esses gigantes em nome do Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o nosso Deus Todo-Poderoso. Chegou a hora de você dizer para o teu gigante, gigante do vício,
da depressão, do divórcio, da falência, da dívida, do medo, da insegurança, da solidão, do abuso, das feridas emocionais, da enfermidade, você vai cair por terra em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos Exércitos, você vai cair por terra em nome de Jesus. Você não vai mais me afrontar. Eu vou te vencer hoje. É isso que você tem que dizer diante desses gigantes. Com Deus, nada poderá nos deter. Nada poderá. Faça o seu gigante cair diante de uma alma cheia do poder de Deus. Faça o seu gigante cair diante de você. Um homem, uma mulher cheio do poder de Deus. Foi o que Davi fez com aquele gigante. A alma de Davi era cheia do poder de Deus. Fica de pé. Eu quero orar com você. E eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui na frente, porque eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. E essa palavra eu quero que ela encha o teu espírito, que ela encha o teu coração, que ela encha a tua carne, os teus ossos, que ela encha dentro de você, que ela faça transbordar dentro de você. Eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida, e eu creio que essa palavra vai te dar força para você vencer todos os teus gigantes em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem aqui colocar diante do Senhor qual o gigante que tem te afrontado. Senhor, é esse gigante que tem me afrontado, mas hoje ele vai cair por terra em nome de Jesus. Hoje ele vai cair por terra em nome de Jesus. E eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida. Está lá em Romanos 8:31. Que diremos, pois? Então, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós os entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o inferno inteiro, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu amado, nunca desista de lutar. Nunca desista de derrubar os teus gigantes. Os gigantes não são maiores do que o Senhor nosso Deus. O Senhor sempre tem um escape para a nossa vida. O Senhor tem um escape para a tua vida. Vamos louvar. Enquanto você estiver louvando, o Senhor vai se mover de uma forma sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Jesus. Haverá escape para você, haverá refúgio, proteção, em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Meu amado, não tem mar que possa
parar diante de você que Deus não possa abrir. Não tem fornalha que Deus não possa entrar com você. Não tem cova de leões que Deus não possa estar lá com você e te tirar delas. Eu vou orar por você, mas eu quero que você entenda algo poderoso nesse texto de Romanos que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por nós entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Nós temos um Deus que não nos poupa. Se Ele não poupou o Filho dele, Ele também não vai nos poupar de muitas vezes passar por situações que aos nossos olhos são tão adversas. Muitas vezes Ele não vai nos poupar. Ele vai dizer: você vai passar na cova, mas eu vou tirar você da cova. Eu não vou livrar você da cova, não, eu vou livrar você na cova. Deus não vai nos poupar muitas vezes de passar por uma fornalha ardente, mas Ele vai entrar conosco nessa fornalha e Ele vai nos tirar de lá, sem nem que um fio de cabelo se queime. Ele não poupou Jesus da cruz, mas Ele ressuscitou Jesus no terceiro dia. Meu amado, Deus é poderoso para ressuscitar aquilo que está morto. Deus é poderoso para fazer para não te poupar, mas Ele é poderoso para te livrar e te fazer mais forte. Fecha os teus olhos, eu vou orar por você. Eu quero que você saia daqui entendendo. Eu só quero que você entenda uma coisa: se você não conseguiu gravar nada, se você não conseguir guardar nada, se o inimigo conseguir roubar tudo, toda essa palavra do teu coração, eu só quero que você grave uma coisa só: o teu gigante não é maior do que o teu Deus. O teu gigante, repete comigo: o meu gigante não é maior do que o meu Deus. Eu só quero que você grave isso. E é no nome do Senhor dos Exércitos que você vai fazer cair esse gigante da tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu libero essa unção sobre a vida dos teus filhos. Que eles saiam daqui hoje, Senhor, para vencer todos os gigantes que têm afrontado a vida deles, em qualquer área, Senhor. Não há gigante que possa suportar o teu poder, não há gigante que possa suportar a tua unção, não há gigante que possa suportar, Senhor Deus e Pai, o poder que emana do Senhor. Não há gigante que possa suportar o teu espírito, não há gigante que possa suportar um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Não há gigante que possa suportar a força do Senhor sobre a vida dos teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Arranca o medo, arranca a cegueira espiritual, arranca a falta de fé, arranca, Senhor, enche o coração dos teus filhos de coragem, de fé, de ousadia. Abre os olhos espirituais, Senhor Deus e Pai, e dá para eles, Senhor, que eles entendam um espírito de poder, de moderação, de unção, de amor, de coragem, em nome de Jesus. Que eles possam ir embaixo dessa palavra para viver o sobrenatural do Senhor. E aqueles que estão em casa nos assistindo, que eles sejam impactados pelo poder de Deus. Os gigantes vão cair por terra no poder e na autoridade do nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Receba essa palavra no teu espírito. Faz assim, ó, com a tua mão. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor leve vocês embaixo da sua potente mão, que o Senhor dê uma semana, um mês abençoado, cheio da graça de Deus sobre a tua vida. Que você não recue, que você não desista, mas que você vá em frente,
em nome do Senhor dos Exércitos. E veja, cair diante dos teus olhos, diante de você, todos os gigantes que te afrontam, em nome de Jesus. Vão na paz, que Deus abençoe. Eu amo você em Jesus, ó. Tchau, um grande abraço. Aquele que acalma o vento.